A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, aleluia. Aqui é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos, meus queridos, aleluia. E mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, para que juntos possamos dar continuidade à leitura do livro O Evangelho Encoberto, de David W. Dia. Como prometido, eu prometi a gente fazer uma leitura deste livro e aos poucos a gente falar de alguma coisa. A gente terminou aí o capítulo 1 e 2, né? E agora nós vamos entrar no capítulo 3, aleluia, deste livro. Eu espero que ele esteja sendo um bênção para vocês, né? E que a gente possa crescer junto, meus queridos, aprender junto, em nome de Jesus. Vamos orar, pedir a Deus o auxílio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu me demorei, né, a fazer essa live. Estou fazendo aqui este vídeo um pouco tarde, já é 11 horas. É porque pela manhã, meu amado, eu procuro sempre fazer o meu devocional, né? De 6 da manhã ao meio-dia. Então eu tomo esse tempo para leitura da palavra, tiro louvor, né? Te faço oração. E hoje eu inverti, né? Hoje eu tive aí, eu tirei uma palavra hoje de manhã cedo para o grupo da minha igreja, né? Li um salmo e depois eu fiz aí também uns louvores, né? E depois eu fui ler a palavra de Deus. E agora, depois orei e agora eu vim então para falar com vocês. Mas antes, meu querido, vamos orar, pedir a Deus o auxílio, a direção, como sempre, né? Porque nós não podemos fazer nada sem orar, sem pedir a ajuda de Deus. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença, nos colocamos em oração e pedimos Teu auxílio, Espírito Santo, que o Senhor venha falar a cada pessoa, ministrar a cada vida, em nome de Jesus, que o homem diminua e o Senhor apareça, que o homem, aleluia, diminui, o Senhor cresça, porque a Ti a honra e a glória. Nós somos apenas instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa cada vida que irá ouvir a Tua palavra, este ensinamento que esteja servindo de edificação para os meus irmãos, aleluia. Em nome de Jesus, de despertamento, Pai. Em nome de Jesus, estamos vivendo aí momentos difíceis diante da nossa sociedade. Muitos países aí estão em crises, né, econômicas, pessoas que estão aí, países que estão aí em guerra, né? Então, meu Pai, estamos vivendo aí uma crise mundial. Aqui no Brasil, essa questão aí dessas pessoas que tentaram usurpar o poder, né? Que tramaram matar, ceifar vidas, enfim. É isso que nós estamos vendo e tudo isso é mistério que vem acontecer porque a Tua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. E não é só dentro da congregação, não é só no meio do povo de Deus, é o mundo inteiro, né? As pessoas se odiando, se desprezando, sendo individualistas, as pessoas querendo viver ao seu bel prazer. Assim, abençoa nossas vidas em nome de Jesus. Meus queridos, eu vou ler aqui hoje o Salmo 23. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A
tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Nosso Deus, Ele é o nosso pastor, né? Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, ou seja, Ele é suficiente para mim. Não sei se Deus é suficiente para você na sua vida, mas se Ele não é, meu querido, peça para que Ele seja suficiente na sua vida, em todas as áreas, na área da saúde, na área espiritual, na área material, na área familiar, na área amorosa, enfim, que o Deus eterno, o Deus criador do céu, Ele seja suficiente na sua vida, Ele possa estar te abençoando em tudo, te guardando, te protegendo em todos os teus caminhos, meu amado. Se volte para Ele enquanto há vida, enquanto há esperança, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos adentrar aqui no livro, meu querido. E neste capítulo 2, né, o autor ele vai novamente falar sobre o problema da tradução. Aleluia. É o que nós vamos ver neste capítulo 3, né? Neste subtópico aqui do capítulo 3, que tem como subtópico mais problemas da tradução. Diz assim: como temos visto, a razão pela qual muitos não compreendem estas verdades vitais é por causa de muitas traduções enfraquecidas ou inadequadas do Novo Testamento. Ele está falando das traduções da Bíblia, né, meu querido? Um fator que complica ainda mais é que as traduções atuais nos apresentam a maior parte do Evangelho no passado, no pretérito, né? Isso certamente é baseado nos tempos verbais que são usados em cada sentença. Muitos teólogos e, consequentemente, muitos tradutores da Bíblia, através da interpretação de alguns verbos gregos no tempo passado, transmitem um tipo de evangelho que é tido e feito. Ele está no passado e é baseado na obra consumada de Cristo. Portanto, parece meramente ser uma mensagem de algo que já aconteceu há muito tempo atrás. O que as Escrituras parecem dizer é que tudo o que precisamos fazer hoje é crer em muitas coisas que já aconteceram. O resultado é um evangelho que é estático, terminado, velho, um tipo de mensagem distante. Certamente que ninguém, especialmente este autor, deseja diminuir a importância do trabalho consumado de Jesus. Na cruz, ele disse: está terminado ou consumado. João 19:30. Entretanto, esta afirmação deve apenas se referir ao seu trabalho por nós e não o seu trabalho em nós. Como podemos saber disso? Ou seja, ele está dizendo o quê? Que quando Jesus diz que está terminado ou consumado, é a obra que ele veio fazer. Que qual foi? De resgatar o homem
dos seus delitos e pecados. Jesus veio com um plano de salvação. E todos aqueles que abraçaram, este plano, eles então passaram a ser o quê? Filhos de Deus, uma vez que se arrependeram e confessaram Jesus como Salvador. Ele veio com este plano de morrer e ressuscitar, para que aqueles que creem nele venham a ter vida. Então a obra do Senhor Jesus na cruz, pela humanidade, foi consumada. Agora cabe a mim e cabe a você e a todas as pessoas aceitarem, esta obra e se arrependerem do pecado e se voltarem para Cristo. Aleluia. E ele diz mais, que agora já a obra de Cristo, sim, ela foi consumada, porém esse trabalho em nós, se referindo ao seu trabalho por nós, e não o seu trabalho em nós, como podemos ver, ou seja, porque o seu trabalho em nós é um processo, irmão, de transformação que o ser humano vai vivendo. Aquele que se volta para Cristo, é um processo, é dia após dia, é momento após momento, instante após instante, você tem que negar o seu eu, a sua vontade, É um processo em que nós vamos tendo na nossa vida como filho de Deus agora, uma vez que nos voltamos para Jesus Cristo. Isso deve ser verdade, porque Paulo diz, porque é Deus quem realiza em vós tanto o querer quanto o fazer para seu boa vontade. Filipenses 2:13. Considerando que Deus está ainda trabalhando em nós, isto significa que a sua obra não terminou ainda. Entretanto, a obra de Jesus por nós já foi feita. O desenrolar deste trabalho finalizado, sua obra em nossas vidas hoje ainda está inacabada e em andamento. No entanto, ao ler nossas traduções atuais, ficamos com a impressão de que, uma vez que cremos, então somos salvos, somos justificados, somos santificados, somos enterrados com Cristo, ressuscitamos com Cristo e inacreditavelmente já fomos também glorificados. Muitas e muitas outras coisas. O problema é que a maioria dos crentes não estão realmente experimentando estes atributos, não são reais para eles, não estão acontecendo em suas vidas, eles não aparecem estar sendo transformados, eles não estão cheios da vida de ressurreição, eles não se sentem santos, eles especificamente não estão brilhando como Cristo glorificado. Embora estejam tentando intensamente crer nestas verdades, a experiência dessas coisas não é nada real para eles. Isso deixa muitos cristãos frustrados. Eles tentam e tentam, eles acreditam tão intensamente quanto podem, mas suas vidas continuam cheias de pecado. Talvez eles também tentem evitar o pecado, mas escorregam constantemente e não têm completa vitória sobre os impulsos naturais. A mensagem que tudo o que temos que fazer é crer em algo que aconteceu no passado enche a igreja de nossos dias com uma sensação palpável de irrealidade. Então, muitas pessoas estão louvando, orando, ensinando e crendo em coisas que não são reais em suas vidas. Elas não estão sendo radicalmente mudadas. Elas não estão sendo de fato libertas do pecado. Isso faz do Evangelho um tipo de conto de fadas. Ele se tornou uma mensagem sobre algo maravilhoso que acontecerá muito longe nos céus
depois que morrermos ou formos arrebatados. O Evangelho se tornou mensagem sem poder, ineficaz e com pouco impacto em nossa vida diária. É algo que produz poucas mudanças nas vidas de muitos cristãos e, consequentemente, não é nada atrativo para os que estão de fora. Como já falamos, muitos desses problemas podem ser colocados aos pés das nossas tradições do Novo Testamento. Veja bem, a linguagem grega possui um tempo verbal que não é encontrado na maioria dos nossos idiomas modernos. É chamado de tempo auristo. Esta palavra pode ser definida como sem limite, indefinido ou indeterminado. Na verdade, este tempo verbal não é bem compreendido, pois ninguém mais fala a língua grega de 2000 anos atrás. Contudo, muitos parecem ensinar que este verbo é uma forma de passado. Com este tempo verbal, o auristo é usado em muitas passagens chaves no Novo Testamento. O tempo pretérito é aplicado na maior parte do Evangelho como algo que aconteceu no passado. Mas parece que esta não é a história completa. Se o tempo auristo não representa estritamente o tempo pretérito, isso pode ocasionar uma diferença tremenda em nossas traduções do Evangelho. Por favor, tenha paciência. Aqui ele vai pedir para as pessoas ter paciência, né? Para ele tentar explicar de forma mais curta, né? E pede a nossa atenção. Encontramos um perito, Randy R. Osborne, dizendo o seguinte: o auristo, A-O-R-I-S-T-O, auristo, não implica exatamente uma ação de uma vez por toda, como tem sido comumente mal interpretado. Aí ele cita o nome de um livro, né? The Hermeneutical Spiral, né? Segunda edição. Outro autor, F. Berndt, disse: o uso do auristo indica que o ponto de vista do orador ou escritor está por fora da ação que está sendo descrita, enquanto está sendo visto o seu começo e fim. ênfase do autor. Green and Home, volume 49, número 2, outubro de 2002. No website Bíblia Hermenêuticas Study Essential, nós lemos que o auristo também tem diferentes sentidos especiais, significando a ação presente. Então, vemos que o tempo auristo nem sempre está limitado ao passado. Ele também pode ter uma continuidade no presente e até mesmo um aspecto futuro. Se então aplicarmos este entendimento aos verbos encontrados na mensagem do Evangelho, uma visão completamente nova da verdade se abre diante de nós. De fato, este é um evangelho bastante diferente que tem sido encoberto pela tradução dos tempos verbais. Em vez de ser algo seco, velho no passado, dito e feito e consumado, ele se torna algo vivo, ativo, relevante, experimental e contínuo. Os verbos que foram traduzidos com o tempo pretérito, passado, recebem um novo significado quando compreendemos que eles também incluem o presente.
o tempo contínuo e até o tempo futuro. Vamos ver juntos algumas escrituras bastante conhecidas que usam o tempo auristo para ver como a nova tradução fica bastante diferente. Paulo e seus companheiros disseram ao carcereiro em Filipos: esteja crendo no Senhor Jesus Cristo e você estará sendo salvo, você e sua casa. Atos dos Apóstolos 16:31. Veja que aqui é uma nova tradução, né? Diferente das traduções antigas, quando se diz se sua casa, você crê, você e sua casa, né? Vamos aqui para Atos dos Apóstolos 16:31, para a gente ver como é que ficou colocada esta mensagem. Você vai ver a diferença. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Ou seja, se ele cresce agora, né, naquele momento aqui, é como se você vai evangelizar e você diz para a pessoa: olha, se você crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo, você e sua casa. Mas na realidade, este crer ele tem que ser contínuo, meu amigo. É que o autor está dizendo aqui: não adianta eu crer, dizer que creio agora e lá na frente eu não creio mais, eu paro. Não, esse meu crer, ele tem que ser algo contínuo na minha vida. Ele não pode ser algo apenas pro agora ou pro passado. Mas esse meu crer, ele tem que ser contínuo. Eu não posso deixar de crer no Senhor Jesus. Eu tenho que continuar para poder ser salvo. É isso que o autor está falando aqui. Que tremenda diferença, né? Isso faz em nosso entendimento desse verso. Aqui vemos que crer não é algo que fazemos uma vez no passado, mas algo que precisamos continuar fazendo o tempo todo, é o que eu falei. Quando entendemos este tempo verbal, não como algo do passado, mas que tem continuidade hoje e até mesmo no futuro, novas expectativas de revelação se abrem para nós. Aqui também é revelado sendo salvo, não como um único evento passado, mas como um processo contínuo. Nós podemos estar sendo salvo. Este pensamento é novo para você. Não fique chateado. Explicaremos mais sobre este processo mais à frente nesse texto. O que é que ele quis dizer, irmão? Que minha caminhada com Cristo, né? Se eu viver uma vida de obediência, todo dia eu vou estar sendo salvo, porque assim é a vida daquele que se encontra, que entrega a vida a Cristo, que reconhece que é pecador e vai passar o processo, né, de regeneração, de santificação. Então você vai estar sendo salvo. Mas se você parar na caminhada, desistir, você vai perder a salvação. Agora eu passei a explicar com as minhas palavras, né, o que eu entendi aqui. Ele vai explicar este ponto depois. Esta então é uma mensagem dinâmica. Este é um evangelho vivo, ativo, que precisamos estar experimentando em nossas vidas agora mesmo. Outro verso, embora não esteja no tempo auristo, mas no futuro, que mostra claramente que o evangelho é realmente dinâmico, é encontrado em Romanos 5,10, onde lemos: pois quando éramos inimigos, somos reconciliados com Deus, através da morte de seu Filho. Muito mais, tendo sido reconciliados, nós estaremos sendo salvos
ou sua vida se desenvolvendo em nós. Ou seja, quando no passado eu era inimigo de Deus, mas agora, uma vez que eu me voltei para Cristo, reconheci Ele como Salvador, voltei, eu vou estar sendo o quê? Salvo. E esta vida vai estar sendo desenvolvida em mim, essa salvação, esse processo de novo nascimento, ou nascer do alto ou de cima, nascer de Deus, né? É um processo, irmão. E este processo, essa vida, né? Esse ser salvo é um processo, é dinâmico, porque o evangelho ele é dinâmico, irmão. Ele não é estático. Veja, sendo reconciliados com Deus, está relacionado com o perdão. Esta é uma coisa maravilhosa e preciosa, desde que nos conduza a um relacionamento com Deus. Mas, de acordo com este verso, existe algo muito mais. Existe algo muito maior e mais importante, que está reconciliação. Como vimos no capítulo anterior, o que é muito mais é estar sendo salvo através da ação de sua vida amadurecendo em nós. Esta é uma mensagem ativa e para agora. É algo que precisa estar acontecendo em nossas vidas hoje. Ou seja, este crescimento, este amadurecimento, ele tem que ser contínuo, irmão. Nós não podemos parar. Não existe uma vez salvo para sempre. Tem que haver uma continuidade. Eu vou caminhando com Cristo, eu vou crescendo, eu vou amadurecendo espiritualmente, e o processo de salvação, o Espírito Santo vai trabalhando na minha e na sua vida. Através deste novo entendimento do tempo verbal, aoristo, não sendo algo meramente confinado ao passado, mas que continua no presente, muitas outras verdades bíblicas se tornam mais compreensíveis. Aleluia. Você entendeu, meu querido, que o Evangelho, ele está falando aqui que houve uma questão da tradução, que alguns interpretaram errado e que alguns acham que tudo que acontece foi consumado e nós não precisamos mais, uma vez que eu creio, não preciso mais me esforçar, caminhar com Cristo, porque eu já fui salvo. Mas na verdade ele está dizendo que é algo contínuo, é algo dinâmico, né? Que algumas traduções verbais no pretérito, né? Elas servem tanto para o passado como para o futuro, mas como presente por hoje. Ou seja, na verdade, o evangelho é dinâmico e nós estamos caminhando junto, nós não podemos parar. Nós temos que saber, compreender e entender esta palavra, né? E buscar conhecimento, meu querido. Por isso é bom você ler outros livros, né? Para compreender a palavra de Deus, né? Buscar bons livros, né? E comprar livros que possam lhe abrir o entendimento, conversar com o seu pastor, perguntar, né, o que há de errado no livro, se verdadeiramente é de Deus, amém? Vamos ler, vamos orar, meus queridos. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada irmão, Senhor, que irá ouvir, Senhor, esta mensagem, ó Pai, esse estudo, que possa servir de crescimento e amadurecimento para a vida desse irmão, desta irmã, meu Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja uma palavra dinâmica, Senhor, nas nossas vidas, que o Senhor continue fazendo este processo de santificação em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada família, cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Meu querido, eu sou o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Jesus te ama e eu também. Glória a Deus.